A sua direção de vida com Deus, ela está dirigida e guiada por qual princípio? Qual o princípio que você usa para o seu entendimento de Deus? Eu estava conversando com uma pessoa que disse a mim: eu estou lendo a Bíblia, estou me dedicando a ler a Bíblia, estou lendo Gênesis, comecei de Gênesis. Eu disse, orientando, instruindo essa pessoa e dizendo a ela: ó, eu vou lhe dar um conselho, leia a partir do Novo Testamento, comece a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas. E essa pessoa disse: por que, irmão Wellington? A Bíblia não é de Gênesis ao Apocalipse? Eu não tenho que começar lendo do princípio? Eu disse: não. Toda a revelação de Deus que Ele dá ao homem, o conhecimento para o homem chegar a Ele, que o homem precisa urgentemente, está no Novo Testamento. Todo o conhecimento de Deus que nós precisamos para a salvação está no Novo Testamento. Tudo que Deus quer que nós venhamos a conhecer, toda a revelação de Deus, para que o homem alcance a Ele, recebendo a graça, seu perdão para a salvação, está revelado em Cristo, por Cristo, no Novo Testamento. E eu comecei a explicar a ele por quê. Porque é o seguinte: mas a Bíblia toda é a palavra de Deus. Em Gênesis, vamos conhecer como o homem foi criado, vamos conhecer, não é? A consequência, a história de Noé, a história do povo que não creu em Deus. Em Gênesis, em Êxodo, Deuteronômio, Levítico e por aí vai. Vai ter muitos fatos que é importante conhecer. Não estou dizendo que não é importante ler o Velho Testamento. O que eu estou dizendo é que o que Deus quer que você conheça está no Novo Testamento. O conhecimento que vai te libertar, o conhecimento que vai te levar a Deus, o conhecimento que vai te dar a direção da salvação, está no Novo Testamento, revelado por Cristo, que é a revelação de Deus que estava oculta lá no Velho Testamento. Jesus é a promessa que foi feita no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus é essa promessa revelada. Nós temos agora uma nova aliança. Nós temos agora o novo e vivo caminho. Nós temos agora o conhecimento da verdade. Por onde seremos libertos? A partir de Jesus. Os judeus da aliança do Velho Testamento, eles tinham que ser salvos crendo na promessa do Messias que viria. Esse Messias já veio no passado. Os judeus que creram nessa promessa, que foi feita a eles no Velho Testamento, os que creram lá e morreram, morreram com a garantia da salvação, porque creram e aguardaram e guardaram essa fé, essa promessa. É o que o texto vai dizer lá em Hebreus, capítulo 11, que eles creram numa promessa que não tinha acontecido ainda. Mas eles creram, foram justificados porque creram. Só que o Novo Testamento, nós agora temos uma promessa
que foi feita por aquele Jesus que já veio. E essa promessa que nós temos que crer centraliza a nossa vida na esperança da vinda desse Jesus que veio para os judeus para cumprir a promessa que foi feita aos judeus do Messias. Esse Messias que os judeus não creram. Portaria. Bom dia. De manhã, 8 horas. Foi. Você está entendendo? Essa promessa foi feita aos judeus. Eles não creram. O Messias veio para eles. O Messias se manifestou. E eles não creram. E até hoje estão esperando, viu? Os judeus, o povo de Israel, até hoje aguarda o seu Messias. Isso aí é um assunto escatológico que muitos querem falar sobre isso, mas não conhecem. Porque isso não vai ser conhecido pelo ensino intelectual das Escrituras. É a revelação do Espírito Santo. Tem que nos dar o conhecimento da realidade daquilo que é revelado pelo Espírito Santo. Tem coisas que a gente vê na palavra. Mas tem coisas que é o Espírito Santo que tem que revelar. Senão você não conhece. Eu pergunto a você. Aonde Paulo leu no Velho Testamento sobre o arrebatamento? Foi o Espírito que deu a Paulo essa interpretação, essa revelação. Foi o Espírito Santo que deu a Paulo. Paulo falando do arrebatamento. Paulo falando da transformação do corpo. Paulo falando desse momento glorioso quando Jesus vier. Isso foi revelado pelo Espírito Santo, que está aqui para nós, escrito na revelação escrita. É essa revelação que nós temos que entender, que o Espírito Santo nos leva a crer. Que muitos acham loucura e criam suas interpretações, não se submetendo à interpretação que está revelada no Evangelho. Então eu disse para essa pessoa: não se detenha no Velho Testamento, vá para o Novo. Se você se converteu a Jesus verdadeiramente pela pregação do Evangelho, seja prudente, vá examinar, vá buscar o conhecimento de Deus nas Escrituras, a partir do Novo Testamento, das cartas apostólicas. Por quê? Porque se você ficar detido no Velho Testamento, você vai ser formado com heresias. As maiores heresias que hoje as pessoas vivem escravizadas, praticando dentro da igreja, é tirada do Velho Testamento. As maiores heresias que levam as pessoas a se perder, a não encontrar o caminho, a direção para Deus, ela é pregada com textos interpretados do Velho Testamento. Casa de Deus, dízimo, sacerdote, templo, sacrifício, penitência, flagelo, e todas essas coisas que o povo está vivendo. É do Velho Testamento. Buscar a Deus, fazer a obra de Deus. Que obra? Se você ficar buscando as coisas do Velho Testamento e não buscar conhecer o que está revelado em Cristo no Novo Testamento, você vai estar perdido.
é a partir de Cristo. Olha o que diz o texto, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. O escritor, escrevendo para os irmãos judeu, advertindo, orientando eles que aquelas práticas da velha aliança não tem mais valor. Olha o que ele vai dizer. Deus antigamente, falando da velha aliança, falou com os pais pelos profetas. Deus se comunicava, trazia sua revelação, trazia sua direção para o povo através dos profetas, que era usado no ofício de profeta para levar para o povo a revelação de Deus. Agora escute que o escritor dos Hebreus vai continuar dizendo. Nesses últimos dias, ele fala conosco através do Filho. Não é mais por profeta, é pelo Filho. Deus agora traz para nós, revela para nós o que nós precisamos conhecer para chegar a Ele. Por Jesus Cristo, a nova aliança, o novo e vivo caminho, por onde o homem precisa conhecer para chegar a Deus, está revelado em Jesus, por Jesus. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo, estão alcançando a instrução, o objetivo pelo qual você está sendo agora orientado para iluminar o teu entendimento? Se você quer uma vida com Deus, quer encontrar primeiro, ninguém pode ter vida com Deus se não encontrar e ter o conhecimento do caminho que nos vai conduzir a Ele. Primeiro você tem que conhecer o caminho, a verdade, para ter a vida com Deus e chegar a Deus. Sem o conhecimento da verdade e do caminho, ninguém chegará a Deus. Vai continuar perdido de Deus, iludido na mentira do diabo, achando que está em Deus. Porque só pode verdadeiramente ser livre e estar em Deus pelo conhecimento da verdade. Jesus disse isso, ou não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vocês só serão livres se essa verdade vos libertar, que é Ele mesmo. João 8, 32 e 36. E essa verdade de Deus revelada está aqui. A própria Bíblia vai revelar isso para nós. João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por Moisés. A lei, as ordenanças, as instruções da velha aliança, que não tinha como levar o homem a Deus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, por onde agora chegamos a Deus, veio por Jesus Cristo. A revelação de Deus que nos dá o conhecimento da direção, do caminho, da porta de acesso a Ele, para encontrarmos salvação, está em Cristo. Então eu disse àquele irmão, a essa pessoa, que eu estou sempre esclarecendo, irmão. O trabalho da vocação de quem recebeu, a vocação de pastor, profeta, evangelista, não é para estar criando um movimento de poder dentro da igreja. É para esclarecer, instruir, cumprir o ministério da palavra, ensinando, corrigindo, levando o povo à verdade de Deus. E eu estou sempre fazendo isso. E você ensinar, corrigir, instruir, isso traz um desgaste. Isso leva você a se expor. Isso leva você a aborrecer. Porque você não pode dizer amém, tá certo, que Deus abençoe. Não. Se não estiver de acordo com a verdade do Evangelho, a nossa obrigação é corrigir, repreender, instruir, ensinar pela verdade e a verdade. Não é concordar pela conveniência. Não vou aborrecer fulano, não. Cada um tem a sua fé, cada um viva dentro da sua fé. Não.
Eu sou chamado para pregar a verdade do princípio da fé. Eu sou chamado para esclarecer o mundo da mentira, dessa fé vã que eles vivem, e levar o conhecimento da fé verdadeira. Por isso que eu aborreço. Por isso que todo aquele que está em Cristo aborrece os que estão nas trevas. Porque o próprio Jesus vai dizer: o mundo se aborrece comigo. Por que, Jesus? Porque eu testifico que as suas obras são más. Jesus não veio para viver a conformidade do sistema religioso. Jesus não veio comunicar e nem concordar com o legalismo religioso. Jesus não veio para pregar uma mensagem diferente e deixar o sistema religioso pregando a dele como se fosse verdade de Deus. Jesus veio incomodar as trevas. Ele trouxe a luz, que é a verdade que ele pregou, porque ele é a luz. E ele, com a sua mensagem que trouxe, aborreceu todo o sistema religioso, reprovou todo o legalismo religioso e colocou por terra toda a estrutura religiosa que o povo vivia como se fosse com Deus. Bom dia. Beleza. Então é isso que... No último, vai. Irmão. Novo. Nada. Então vocês estão entendendo isso? Quando Jesus veio ao mundo, a mensagem que Jesus pregava condenava e contrariava tudo que era pregado como de Deus pelo sistema religioso. Fariseu, saduceu, escriba, todo o sistema religioso. Porque Jesus agora vai trazer uma mensagem que vai conduzir o povo, que vai instruir o povo a uma direção contrária ao que o sistema religioso conduzia, instruía e mostrava ao povo. O sistema religioso ensinava ao povo a ir para o templo buscar a Deus, fazer sacrifício, buscar sacerdote como autoridade de Deus, viver uma vida de adoração ali, aqui e acolá, para adorar a Deus, dentro de lugar e ambiente físico. Jesus agora vem e diz: não é em nenhum desses lugares que se adora a Deus. A casa de Deus não é nenhum desses lugares. São vocês, se guardar a minha palavra. Deus não deixou na nova aliança nenhum sacerdote. Vocês não precisam mais de um sacerdote como intermédio para a vida de vocês com Deus. Porque agora na nova aliança, a mensagem de Jesus é: vinde a mim. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ele é o único sacerdote, é o único mediador entre nós e Deus. Jesus, com a mensagem dele, vai agora trazer para o homem o conhecimento de Deus, que vai libertar o homem da mentira do diabo pregada aonde? No sistema religioso. O canal da mentira de Satanás, como se fosse verdade de Deus, é pregada pelo sistema religioso, que é um sistema, é um instrumento que o diabo usa. Então, não pode você encontrar Deus detido no Velho Testamento. Você tem que estar no Novo Testamento, porque é a partir do Novo que a revelação de Deus para nós, que nos leva a Ele, está aberta para todos. Essa revelação é Jesus, foi trazida por Jesus, mas o povo não quer. O povo continua preso nos rituais judaicos, nos cerimoniais judaicos, nas práticas do Velho Testamento. O povo ainda está atrás de templo, estão atrás de sacerdote, estão atrás de profeta, para encontrar Deus, ter mensagem de Deus, revelação de Deus. Culto profético, Deus vai falar, Deus vai revelar. Eita, vou para a igreja hoje para ouvir Deus falar. Hoje tem um profeta. Para de viver essa mentira, vai conhecer a verdade. Tu quer revelação de Deus? Tu quer a verdadeira profecia de Deus?
está em Cristo, no Evangelho. Vai buscar revelação, conhecimento do Evangelho, para a tua mente ser iluminada, para que tu encontre a salvação, porque é o poder de Deus. Por onde o homem é salvo é o Evangelho. A luz de Deus que ilumina o nosso entendimento é o Evangelho para chegar a Deus. E o diabo, ele cega o entendimento para impedir essa luz que não ilumine a mente das pessoas. O diabo cega. É o que tem acontecido. O Evangelho de Cristo, irmãos, é onde nós devemos priorizar a nossa atenção para buscar o conhecimento de Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou então aquele a quem o Filho revelar. Em Jesus você tem a revelação de Deus. Em Jesus você tem a vida com Deus. Em Jesus você está em Deus. Em Jesus você é o templo de Deus. Em Jesus você é o altar aonde Deus quer ser adorado. Está para receber tua adoração. Não é no altar de igreja nenhuma. Não é em templo igreja nenhuma. Não é por meio da direção, da mediação de sacerdote de igreja nenhuma. É por meio de Cristo, de Cristo, de Cristo. É isso que você tem que aprender. Se você ficar preso no que o Velho Testamento revela, você vai continuar a tua vida dentro de igreja, subjugado na autoridade de um homem que diz que é sacerdote, vivendo escravizado em sacrifício, penitência e flagelos religiosos, consagrando e devotando tua vida como se fosse a Deus, por meio de um ambiente físico chamado igreja, cheio de tarefa, de compromisso, praticando sacrifício religioso, penitência, flagelo. Você precisa conhecer a verdade para ser liberto dessa mentira que o mundo está vivendo dentro da religião. A mentira religiosa pregada por Satanás dentro das religiões, através dos instrumentos que Satanás usa, fazendo o povo pensar que é homem de Deus. Cuidado! Você quer uma vida livre no conhecimento de Deus? Ou você quer viver uma vida escrava pensando que está livre? Com a tua vida presa, subjugada, cheia de compromisso, de tarefa e obrigação dentro de igreja. Tu quer viver uma vida em Cristo para Deus? Ou quer viver uma vida dentro de igreja para o homem? Pensando tu que está vivendo para Deus, que está se dedicando à obra de Deus. Cuidado. Você precisa ter o conhecimento da revelação de Deus, que nos dá o conhecimento da salvação para chegar a Ele, que está no Novo Testamento, a partir de Jesus, pelos 4 evangelhos, e pregada pelos apóstolos, ensinada, instruída para os irmãos, nas cartas apostólicas. É isso que você precisa, meu irmão. É isso que você tem que deter a sua atenção, priorizar, buscar, conhecer o Evangelho, para tu viver, devotando e consagrando tua vida, guardando e praticando, sendo guiado pela doutrina de Cristo, não por doutrinas de nenhuma igreja, de nenhum papa, padre ou pastor, que diz que é a doutrina de Cristo. Não. Por isso que Paulo vai dizer, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. O cristão tem que priorizar a sua vida, não é no cuidado de atividade de igreja. O cristão tem que priorizar a sua vida no cuidado do conhecimento da doutrina, para assim por ela andar e se conduzir numa vida de santidade a Deus. Não é dentro de obrigações, atividades, tarefas e obrigações religiosas, como hoje o povo vive, escravizado em culto de igreja, em trabalho de igreja, em metas de igreja, em obrigação de igreja, em vida de servir dentro de igreja, eventos de igreja, atividades de igreja, entretenimentos de igreja, aonde a mente do povo está cauterizada com a mentira do diabo, que eles encontram e estão vivendo para Deus dentro
das igrejas. É aí que estão perdidos, cegos e afastados de Deus. Pensando eles que estão vivos, estando mortos. Pensando eles que estão adorando a Deus, uma adoração vã que Deus não recebe. Pensando eles que estão vivendo a fé em Deus, uma fé reprovada, porque não está dentro do princípio do Evangelho. A fé do católico, a fé que o católico vive, não é principiada pelo Evangelho. A fé que os evangélicos vivem não é principiada pelo Evangelho. A fé que os espíritas vivem não é principiada pelo Evangelho. A fé que os mormons vivem, os testemunhas de Jeová vivem, os muçulmanos, os budistas, não é principiada pelo Evangelho. Logo, essa fé é vã. Não vão ter a aprovação de Deus. Podem rasgar seus corpos, podem dar a caridade que quiser, podem distribuir o pão, a sopa, a cesta básica que quiserem. Pode estar vivendo a devoção à religião de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso não vai levar eles a Deus. Pode se vestir como quiser dentro da formalidade religiosa. Pode viver os usos e costumes que viverem dentro da formalidade religiosa. Isso não leva ninguém a Deus. Isso não caracteriza ninguém de Deus. Isso não dá aprovação do homem com Deus. Se não crer no Evangelho e não estiver por ele, não podereis se salvar. É o que está revelado no Novo Testamento. É o que está revelado no Evangelho. Foi o que os apóstolos pregaram. 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dar essa advertência aos irmãos. Irmãos, cuidado. Esse evangelho que eu anuncio a vocês, é por ele que vocês são salvos. Esse evangelho que vocês receberam, que vocês creram, que vocês permanecem. É por ele que vocês serão salvos, se, condicional, se permanecer neste evangelho como eu tenho pregado. Porque vocês, se não vigiar, vão apostatar da fé, vão desviar do evangelho, vão seguir doutrina de demônios, vão ser levados a viver um evangelho anátema, heresias e perdições, instruções de homens que falsificam a palavra por causa do ganho, da cobiça, da avareza, fazendo do povo negócio, criando ventos de doutrinas, movimentos, visão, revelação, entretendo o povo com atrações, entretenimento, atividades dentro de igreja e privando vocês do conhecimento do Evangelho, que é aonde vocês têm que estar para ser salvo. Não é dentro de nenhuma igreja evangélica. O que é que eles pregam para o povo? Qual é a prioridade que ele pede para o povo ter? É estar no Evangelho? É examinar o Evangelho? É ter cuidado com a doutrina de Cristo? Qual é a prioridade que ele pede para o povo ter? Qual é a preocupação dele para advertir o povo? Olhe, esteja na igreja. Não deixe de vir para a igreja. Venha para a igreja para você estar em Deus. Não deixe a igreja. A preocupação deles, a prioridade deles, não é levar vocês a ter cuidado de estar com a vida de vocês no Evangelho, em Cristo, na palavra. A prioridade e a preocupação dele é fazer vocês permanecer presos, subjugados, escravizados, como o negócio deles, dentro das igrejas, servindo nos trabalhos não de Deus, na obra não de Deus, na obra de igreja, nos trabalhos que eles botam para vocês viverem, para que vocês mantenham o funcionamento do ambiente, do negócio deles. A preocupação deles é que vocês continuem crendo e submisso à palavra deles, não à de Cristo. Porque se vocês conhecerem a palavra de Cristo, que é a verdade, vocês vão ser libertos. E não vão ser mais negócio deles, propriedade do sistema religioso, um produto do sistema.
escravizado no sistema, centralizado no sistema. Se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos mentalmente. Não vão estar mais escravizados, subjugados em sacrifício religioso, em penitências, em flagelos, em cumprir obrigação, meta, regra, compromisso de igreja. Quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos. Mas essa verdade vocês só podem conhecer pelo Evangelho, que mostra a verdade. Mas como vocês vão ouvir a verdade do Evangelho para vocês serem libertos e salvos? Se vocês não estão ouvindo e nem recebendo dentro dessas igrejas a instrução, a verdade do Evangelho de Cristo, como vocês vão ser salvos? Como vocês vão chegar a Deus? Se vocês não estão sendo ensinados, instruídos, formados, discípulos de Cristo pela verdade do Evangelho dentro dessas igrejas. Como é que você vai ouvir para crer em Jesus pelo Evangelho se não estão pregando o Evangelho dentro dessas igrejas?